Shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos aqui hoje, em mais um Meditando na Bíblia, e hoje nós estaremos meditando no finalzinho de Deuteronômio, os últimos capítulos do livro de Deuteronômio, capítulo 32, 33 e 34. Hoje estamos finalizando o estudo completo da Torá. Nós sabemos que a Torá são os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então esses livros, eles constituem o Pentateuco e eles constituem, a Torá escrita por Moisés, Nós sabemos que Torá significa instrução, ou seja, o manual de instrução para todos nós. E hoje estamos finalizando, este manual de instrução escrito por Moisés. E, ademais, adentraremos, agora nos escritos, profetas e escritos. E depois ao Evangelho e às cartas também, ao Novo Testamento. Então, hoje estaremos, finalizando esta parte super importante, onde Moisés, ele começa, escrevendo um cântico, que tem o título Cântico de Moisés, a poesia de Moisés, e ele começa assim no capítulo 32, versículo 1. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Então aqui, quando ele diz ouve, ó céus, essa palavra ouve no hebraico significa aazino. E essa palavra aazino, esse ouve aqui, é um ouve bem de perto. Ele queria que as pessoas escutassem bem de perto o que ele estava falando, porque era algo muito sério. E ele começa dizendo, ouve, ó céus, e falarei, e ouça a terra os ditos da minha boca. Ele chamou os céus e chamou a terra como testemunhas deste cântico, desta poesia, porque era uma profecia tão profética que ela falava tanto do passado, do presente e do futuro do povo de Israel. E nós sabemos que ela é uma profecia, que tem acontecido. Então esse cântico de Moisés, ele é algo muito profundo, aonde ele chama o povo, ele fala do passado, ele fala do presente e ele fala do futuro. E ali ele, novamente chama o povo a não se desviar, a não sair do caminho do eterno, a não se desviar para a má inclinação, a não deixar que a má inclinação tomasse conta deles, porque se tomasse conta deles, aconteceria isso que está escrito aqui neste poema, neste cântico de Moisés. E nós sabemos, amados, que essa má inclinação, ela pode ser comparada como um fio de cabelo, Um fio de cabelo, ele é fininho, então ele é fácil de você ir controlando ele, Mas essa má inclinação, se você deixar que ela vá crescendo, ela vai crescendo, ela vai engrossando, e ela chega a um ponto que você não consegue mais controlar ela. Então é muito sério essa má inclinação. Todos nós temos ela dentro de nós, porque nós somos seres humanos, mas nós temos a escolha de se nós queremos alimentar essa má inclinação, porque ela geralmente começa como um fio de cabelo, que é quase imperceptível, mas se nós deixarmos, ela só vai crescendo, crescendo e ganhando força, ao ponto de nós não conseguirmos controlá-la. No capítulo 33, ele diz da bênção, E esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Aqui ele abençoou as tribos, Ele detalhou cada tribo de Israel e ele foi abençoando a todas elas, Ele abençoou apenas 10, 2 não foram abençoadas. E eu vou dizer aqui, você vai ler, ele abençoou a de Ruben, a de Judá, a de Levi, a de Benjamim, a de José, a de Zebulon, Gade, Dan,
Naftali e Asher foram as que ele abençoou. E logo após ele ter abençoado, o Senhor falou com ele: sobe ao Monte Nebo e eu vou te mostrar toda a nova Canaã, vou te mostrar toda a terra prometida. Você vai ver, mas você não vai pisar. E ali Moisés, ele subiu ao Monte Nebo, e dizem os sábios que o nosso Deus ampliou a visão dele de uma tal forma, como se fosse binóculos. Deus fez com que a visão dele fosse uma visão, como se fosse uma visão de binóculos, aonde ele enxergou muito longe, aonde um olho humano não consegue enxergar, né? E ali o Senhor ampliou a visão dele, ele viu toda a terra prometida, e ele ainda viu as maravilhas. Deus foi ministrando ao coração dele as maravilhas que iriam acontecer ali. E ali, né, a Bíblia diz aqui no capítulo 34, versículo 6, e sepultou-o no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Ninguém sabe onde ele foi sepultado, né? O próprio Deus. Alguns dizem que o próprio Deus o sepultou. E ali, né, eles prantearam a morte de Moisés por 30 dias. Mas Moisés, né, pensa, ele escrevendo tudo isso e ele escrevendo a sua própria morte, né? Dizem que quando ele estava escrevendo essas partes, dos seus olhos soltavam lágrimas, mas ele sabia que Deus era tudo para ele, que o melhor Deus estava preparando para ele, né? Que ele ali, o tempo dele tinha acabado, a missão dele tinha acabado. Por isso, né, que nós sabemos que ninguém, ele vai antes da hora. Todos têm a hora certa, né, determinada por Deus. E ali Deus determinou e falou: Moisés, o seu tempo aqui acabou, né? E ali o Senhor o chamou para si, o tomou para si, e ele passou o seu cajado para Josué. Que coisa linda, né? Ele foi um grande homem de Deus, né? A Bíblia diz que não houve profeta como ele, né? Não houve um homem tão manso como Moisés. E Moisés, né, se você for ver em toda a Torá, nós veremos o Messias, nós veremos ali, né, tudo mostrando o Messias. E Moisés, ele sabia, né, ele enxergou o Messias ali na Torá. Ele enxergou o Messias em tudo que ele escreveu. Ele enxergou Yeshua. Amém? Que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênção. E estaremos iniciando o livro de Josué no próximo vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.